tudo bom? Quintos anos! Hoje a gente tem mais uma aula e nós vamos falar hoje sobre as conjugações, sobre os tempos verbais. Uma das coisas que acontece é que nós usamos os verbos da forma errada. Aqui tem dois casos bem específicos. Eu fui andando. Correto eu dizer? Eu andei. Ela foi falar para ele toda a verdade. Ela falou toda a verdade a ele. O que acontece? Nós temos os nossos verbos, nós temos várias conjugações. A verdade é que nós não usamos todas elas no nosso dia a dia. Algumas a gente vê em filmes, livros, que estão falando com aquele jeitinho de época, coisinhas lá de antigamente, tá? A gente não acaba utilizando eles no nosso dia a dia. Porém, o que acontece? Nós temos que nos adaptar a usar os verbos de uma forma muito mais correta. Lá na sua apostila, de número 2, nós temos ali na página 84, o início das conjugações. O que acontece aqui? Nós temos uma série de conjugações que nós esquecemos de usar. Nós lembramos do presente, que tem um outro nome, que é presente do indicativo. É o que está acontecendo agora. Nós temos o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que o perfeito. Nós temos o futuro do presente, nós temos o futuro do indicativo. Então, nós vamos ver algumas regras aqui. Então, olha só, para isso, a gente vai se utilizar aqui desse espacinho da lousa. Como é finalzinho da tarde, eu pego um pouco de luz aqui que é lá de fora, tá? Então, eu vou usar esse cantinho aqui da lousa para vocês. Olha, ó. Vamos aproveitar aqui. Olha, ó, presente do indicativo é tudo aquilo que está acontecendo agora, hoje, nesse momento. Então, eu ando, eu falo, eu como, eu passeio, tudo isso está acontecendo agora, nesse momento. Mas, nós temos aqui, por exemplo, na sua tabelinha aqui verdinha, eu tenho aqui pretérito imperfeito. Foram coisas que eu fiz lá longe. Então, por exemplo, aqui tem o verbo cantar. Ó. Eu cantava. Quando? Muito tempo atrás. Eu falava com a minha avó. Eu vendia. Eu comia papinha quando eu era pequena. Então, pretérito imperfeito Então, olha só, no pretérito imperfeito, a gente tem aqui um passado distante, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Então, olha só, pretérito imperfeito é um passado distante, é o que aconteceu faz muito tempo. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. É aquilo que aconteceu agora há pouco. Então, eu estava tomando banho e eu cantei no banheiro. Então, a gente tem um passado de curto prazo. Então, eu posso dizer que é um passado recente. É algo que aconteceu hoje, de manhã, há 5 minutos atrás, tá bom? Então, é a ideia de que acabou de acontecer. A gente tem o pretérito mais que perfeito.
Olha lá. Pretérito mais que perfeito eram coisas que aconteceram que eu nem lembro mais. Eu cantara, eu vendera, eu partira. Por que a Pro colocou assim? Para ajudar vocês a entenderem em que momentos estão acontecendo esses tipos de passado, tá bom? Isso aqui é uma dica. Pretérito mais que perfeito a gente não costuma usar no nosso dia a dia, na nossa linguagem, mas quando a gente tiver aquelas novelas de época, alguns livros que tem uma linguagem mais antiga, normalmente está escrito de acordo com o pretérito mais que perfeito, tá bom? Para isso eu tenho futuro do presente. O que acontece no futuro do presente? É algo que eu vou fazer, é algo que eu farei. E aí já tá a dica, na própria terminação da palavra. Então, eu farei, eu venderei, eu cantarei. É algo que eu tenho certeza que eu vou fazer, tá bom? Depois eu tenho o futuro do pretérito. É só a gente lembrar o que é o pretérito, gente. O pretérito é o passado. Então, esse é o futuro que eu adoraria que tivesse acontecido. Seria bom se tivesse acontecido, mas que ele não aconteceu. É quase X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, tá? Então, assim, eu cantaria se tivesse ido àquela festa. Eu partiria em viagem com você, mas você esqueceu de mim. Não são coisas que eu iria fazer, eu queria fazer, mas eu não pude participar. Então seria um futuro que não aconteceu. Olha lá, quando a gente pensa nos verbos, a gente fala assim, nossa, tem tantas formas da gente utilizar os nossos verbos, por que a gente não usa? Porque a língua portuguesa, ela ao longo do tempo, ela vai se modificando, óbvio, como todas as outras línguas. Mas nós temos o seguinte também acontecendo. Nós temos que levar em consideração as mudanças que nós temos de linguagem. Hoje a gente tem uma linguagem, por causa da internet, que a gente chama de internetês, que a gente sai abreviando tudo, a gente não coloca ponto, a gente não põe parágrafo, a gente não faz uma série de coisas. O que isso significa? Que traz pra gente, sim, uma forma errada da gente interpretar e da gente falar. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho mais de claridade para vocês. Para vocês lerem o restante aqui da louça, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está falando sobre os verbos, a gente está falando sobre tempos verbais, sobre ações. O que a gente não pode esquecer? Primeiro, o que é um verbo? Um verbo, obrigatoriamente, ele é uma ação. O verbo, ele é aquilo que está acontecendo. Ou aconteceu, ou irá acontecer, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é a forma que a gente tem que falar. Lógico que quando nós falamos, principalmente quando a gente fala rápido, a gente tem uma série de erros de linguagem. Normal, acontece, mas quando a gente fica mais velho, a gente vai fazer aquelas provas para vestibulinho, para vestibular, a nossa linguagem, a nossa colocação dos verbos, elas obrigatoriamente têm que ser perfeitas. E isso vai depender da forma que eu estou escrevendo, tá? Então, por exemplo, eu posso usar
meu pretérito perfeito na maior parte do meu dia a dia, porque eu estou falando de coisas que acabaram de acontecer. Então eu posso dizer que eu comi lasanha, eu viajei. Mentira, a gente não pode viajar, a gente já tá 2 meses em casa, a gente não pode viajar. Mas vamos fazer de conta que a gente pôde viajar, aproveitou o último feriado, a gente estava na praia, faz de conta, tá bom? Então, eu viajei à praia, eu dancei uma valsa no aniversário de 15 anos da minha prima. Então, tudo isso, gente, são passados recentes, são coisas que eu me lembro. Um futuro que normalmente a gente usa é o futuro do presente, porque é aquilo que está mais dentro do nosso dia a dia. Então, a gente fala de uma forma muito errada, a gente fala eu vou cantar, eu cantarei, eu vou viajar, eu viajarei. Então, toda vez que a gente está falando, nós estamos trocando verbos de lugar. Então, ao invés de eu estar conjugando adequadamente como eu deveria fazer, eu estou colocando um outro verbo para auxiliar o verbo que eu não estou conjugando. Isso está completamente errado, tá bom? A partir de agora, quando a gente for responder, nós vamos levar em consideração esses 2 fatores. Uma coisa que acontece é que muitas vezes a gente escreve do jeito que nós falamos. As nossas falas, a gente diz que elas têm vícios de linguagem. O que isso quer dizer? Que a gente fala de qualquer jeito mesmo. A gente não tem um cuidado com o que nós estamos falando. Mas na hora de escrever, nós precisamos pensar um pouco mais para que nós possamos escrever de uma forma correta, tá? Então, significa que às vezes a gente fala assim, tá, gente, tô. Isso é muito legal quando a gente está falando assim, numa conversa, com pessoas próximas. Mas quando a gente vai falar com uma pessoa importante, um diretor de uma empresa, um advogado, às vezes o pastor da nossa igreja, deixa eu ver quem mais. Quando a gente fica mais velho, a gente vai fazer uma entrevista de emprego, eu não posso falar, a gente estava fazendo tal coisa. Nós estávamos fazendo, e aí digo que nós estávamos fazendo. Uma coisa que é muito comum, a gente usa o gente, a gente. Lógico que isso tá dentro da nossa forma de falar, tá? Mas o correto seria dizermos nós. Por que a gente não fala? Porque nós temos os nossos vícios de linguagem, uma forma que a gente fala e que todo mundo entende o que nós estamos tentando dizer, mas que nem sempre é a forma correta de se expressar. Então, nós vamos procurar, eu também vou procurar, porque muitas vezes eu falo, vamos lá, gente, e agora? O correto é o termo nós. Nós, ele é o que? Um pronome, vocês já viram lá no 4º ano, mas vai deixar uma revisão aqui dos pronomes para vocês, para que vocês não esqueçam quem são as pessoas que estão executando as ações, tá bom? Porque eu posso estar fazendo uma ação, você, ele, ela, tu, que nós não usamos muito aqui em São Paulo, mas quem é do Sul com certeza usa muito, nós, né? Gente, nós e gente, né? A mesma coisa. Vós, aquelas pessoas que estão lá longe, e eles ou elas que estão aqui mais próximos. Para a gente entender um pouquinho dos pronomes, entender, nós precisamos levar em conta 2 coisas. Quem são as pessoas que estão executando as ações? E a gente usa os pronomes, tá bom? Ou eu também posso substituir, posso dizer, Ana foi ao mercado. Pronome ela foi ao mercado. Pronomes não estavam aqui para essa aula, mas a Pro deu uma entradinha aqui nesse conteúdo. Eu vou trazer uma tabelinha para vocês de pronomes, para nós entendermos quem é que está falando, quem é que está fazendo a ação. E isso vai ajudar a gente daqui para frente, tá bom? Beijo, e agora eu encontro vocês nos exercícios. Beijinho!